Quem será que vai ser o novo técnico do Santos? Quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Três nomes estão bem cogitados na lista aí de novos técnicos possíveis do Santos. Alguns nomes aí vocês conhecem bastante, como o Sampaoli, que já treinou o Santos, o Dorival Júnior, que já treinou o Santos, e o Tite, que tem uma história até um pouco complicada com o torcedor santista, mas tem uma relação muito boa com o Neymar, e isso pode facilitar um pouco o Tite estar vindo para o Santos. Mas, antes de mais nada, esse é o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês gostem da minha opinião, um pouco da minha informação sobre o Santos Futebol Clube. E vamos conversar, vamos debater um pouquinho aqui sobre o futuro, né, que está um pouco incerto dentro do Santos Futebol Clube. Fica Pedro Caixinha, sai Pedro Caixinha. O que acontece no Santos? Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque o canal está começando, tá neném o canal. Então deixe seu comentário, deixe seu like, isso ajuda demais. Ative o sininho para outras notificações de novos vídeos. E espero que vocês gostem da minha análise e bora trocar uma ideia aí sobre o Peixão. Bora analisar um pouquinho o Sampaoli. Não tem só o Sampaoli, não tem só o Tite e não tem só o Dorival Júnior. Tem outros técnicos bem interessantes no mercado, mas eu vejo que a diretoria do Santos, a torcida e muitas outras pessoas tá direcionando para esses três técnicos. Primeiro era o Renato Gaúcho. Muito da conversa era se o Renato Gaúcho aceitava ou se ele esperava a chamada do Fluminense. O Renato Gaúcho acertou com o Fluminense, foi para o Fluminense. E a diretoria do Santos um pouco perdida a respeito de quem iria chamar, né? Contatou ali o Renato Gaúcho, falou: ó, Renato, parece, né? Ó, Renato, segura aí, vai ter um próximo jogo. Caso acontecer do Santos perder, a gente te liga e faz um contrato. Renato Gaúcho não aconteceu. Renato Gaúcho foi pro Fluminense, já tá treinando o Fluminense, o time que a gente vai jogar no próximo domingo. E, bom, é uma característica um pouco normal da diretoria do Santos, sempre essa dúvida, um tratamento meio que juvenil. Na minha opinião, por mais que o Caixinha seja um técnico que não está mostrando resultado no momento, eu acho que deveria manter o Pedro Caixinha por alguns motivos. Bora analisar esses três principais, né? O Sampaoli, o Tite e o Dorival Júnior. E aí a gente vai conversando no meio do vídeo e eu vou te explicando o porquê que eu acho que o Caixinha deveria continuar no Santos. Por mais que eu não goste do trabalho do Caixinha, né? Eu acredito que muita gente também não gosta. Bom, o Sampaoli, depois que ele saiu do Santos, ele foi ali pro Atlético Mineiro, Olympique de Marseille, Sevilla, Flamengo e Rennes. Nenhum trabalho que ele foi depois do Santos, ele teve uma notoriedade tão grande, né? O Sampaoli, ele é um técnico ofensivo, uma coisa que o Santos gosta bastante, e é a característica de jogo do Santos, né? Por isso mesmo que mesmo o Sampaoli não tendo ganhado nada para o Santos, a torcida do Santos vê tanto o Sampaoli como uma oportunidade e como um treinador ali bom, né? Na minha opinião, eu acho que o Sampaoli não seria o técnico ideal. Por quê? Porque tem a famosa briga do Sampaoli com o Messi. O Messi, ele é um jogador que não costuma arrumar muitos problemas para treinadores. Tem característica de jogadores que normalmente arruma problema com todo quanto é técnico, são um problema dentro do time. Mas o Messi não é esse tipo de jogador. E o Sampaoli arrumou problema com o Messi, sabe? Uma estrela, mas o Sampaoli arrumou ali uma faísca, né? E isso é meio que semelhante ao Neymar, né? Vejamos que qualquer treinador que chega no time faz um trabalho ruim, faz um trabalho pife, sai fora e já era, né? O São Paulo poderia vir muito bem para o Santos, né? Com um estilo ofensivo legal, fazer um trabalho bom no Santos e a gente gostar, pedir continuar o São Paulo,
mas também tem os outros 50%. O São Paulo ele pode vir para o Santos, ele pode fazer um trabalho pife, a gente pedir a cabeça do São Paulo nos 3 próximos jogos e ele não conseguir acertar o time do Santos, arrumar problema com o Neymar, e aí, tipo, o Neymar não renova, né, o contrato com o Santos, o São Paulo sai fora, e aí o Santos fica no estado que tá, na verdade, pior. Então, esse é a minha visão, o porquê não chamar Jorge Sampaoli. Bom, agora vamos ver o Tite, né? O Tite, na minha opinião, é um dos mais fortes aí para poder estar vindo para o Santos. Só que tem um problema. O Tite, ele tem um problema com a torcida do Santos da época que ele treinava o Corinthians. Ele saiu um pouquinho ali meio que triste do campo da Vila Belmiro, é, num campeonato ali que estava tendo Corinthians e Santos. E aí o Tite, ele é meio que não engoliu ainda o que aconteceu com ele naquele jogo de Santos e Corinthians, né? Isso falando assim bem ralo, bem superficialmente o que acontece para o Tite não vir treinar o Santos. A parte que eu acho que ele não viria seria por isso. Outra parte que seria pro Tite não vir seria a volta do Tite para a seleção brasileira. A seleção brasileira não tem nenhum nome confirmado e muitos se falam da volta do Tite, porque o Tite já conhece o elenco, tem pouco tempo para trabalhar até a Copa do Mundo e o trabalho do Tite não é tão ruim assim. Ainda mais que passou Ramon, passou Fernando Diniz, passou Dorival Júnior e todos eles apresentaram um trabalho bem abaixo do Tite. Então a CBF vê o Tite como um nome bom para estar voltando à seleção brasileira. Então eles estão meio que analisando, vamos voltar, vamos chamar o Tite ou o Tite, sabe? Tá rolando uma conversa desse tipo. Esse é o segundo motivo porque o Tite não viria para o Santos. Apesar de eu achar o Tite um grande técnico, não tem o estilo ofensivo que o Santos gosta de jogar, como o Sampaoli, por exemplo. Mas o Tite, ele tem técnicas muito boas, ele consegue arrumar ali a defesa, que é um problema hoje no Santos. O Santos toma muito gol por partida e isso prejudica muito o Santos. Então o Tite ele consegue fazer um trabalho bom naquela parte e ele tem uma amizade muito boa com o Neymar. Neymar gosta do Tite. Então essas são as partes que possa ser que o Tite volte não, o Tite venha para o Santos. Essa é um pouco da minha visão. Esse é o Tite. Vamos pro Dorival Júnior. Bom, Dorival Júnior, na minha opinião, eu acho que ele não vai vir. Ele não vai vir. Ele não, na verdade, ele não vai vir pro Santos. Ele não vai vir para ninguém. São Paulo meio que teve ali um boato que o São Paulo tentou uma negociação, chamou ali alguma coisa, porque o São Paulo tá com problema de troca ou não troca com o Zubeldia. E o Dorival Júnior falou que não vai, rejeitou. E o Dorival Júnior, ele quer fazer um período sabático ali, descansar, ver o que está acontecendo. Porque se ele pegar um clube para treinar e fizer alguma coisa ruim, semelhante à seleção brasileira, ele vai se queimar muito no mercado. Então ele não quer isso. O Dorival meio que descartou. Talvez tenha alguma coisa ali, porque o Dorival ele gosta do elenco do Santos, ele gosta do Santos, ele tem um carinho pelo Santos e tem o Neymar na jogada, né? Ele tem a oportunidade de treinar, né, e fazer esse trabalho com o Neymar em campo, né? Então talvez tenha esse ponto do Dorival querer vir para o Santos e talvez ter rejeitado ali o São Paulo, né? Talvez tenha isso. Mas, gente, eu vejo muita gente falando sobre Dorival Júnior, sobre Tite, sobre, bom, Sampaoli, mas tem outros técnicos no mercado, como Crespo, como Luiz Castro, tem outros nomes no mercado, né? A gente pode falar assim, pô, olha para o Palmeiras, quando trouxe o Abel Ferreira. É um técnico diferente, um técnico que vê diferente, mas um técnico que não tinha nome nenhum quando veio para o Santos, quando veio para o Palmeiras, entendeu? Então dá para fazer um trabalho ali legal a diretoria. Não fez com caixinha,
Mas também, futebol é futebol. Eu não sei se o Santos chega contra o Fluminense próximo domingo e ganha, e depois embala ali 2, 3 jogos de vitórias. Futebol é futebol. Eu acho que não é possível. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que tem muito mais chance do Santos chegar no Maracanã contra o Fluminense e perder o jogo, porque pelo futebol, pela tática, pelo trabalho do Santos que está tendo até agora, mas eu não sei. Futebol é futebol e a gente tem que analisar o que está acontecendo. Mas eu vejo muita gente falando desses 3 técnicos, sendo que tem outros no mercado e dá para fazer um trabalho de curadoria em cima de outros técnicos e trazer alguma coisa característica do Santos, uma coisa que pode ser inovadora, uma coisa que pode ser, talvez, cara, trocar um pouquinho, sabe, esse leque. Ah, é sempre os mesmos. É sempre os mesmos, né? Quando o Santos vê para um zagueiro, vai, Lucas Veríssimo, porque já passou por aqui. Luan Pérez, porque já passou por aqui. Né? Sempre os mesmos. Troca um pouquinho o disco. Eu acho que, na minha visão, né? Na minha humilde opinião, troca um pouquinho, que faz bem. Faz bem pro futebol, para inovar, e faz bem para dar gás. Porque chega um técnico novo, ele vai querer mostrar trabalho, ele vai querer ganhar nome, e isso embala, né? O Santos de 2002 foi isso. Meninos da Vila ali querendo, renovou e tirou o Santos de um período caótico, entendeu? De um período caótico que eu digo que o período de hoje é pior do que o período daquela época, porque caiu para a Série B, né? Então o Santos está no período mais caótico ainda, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê seu like, dê seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer. E espero que vocês tenham gostado aí da minha análise, trocar ideia aí sobre o Santos Futebol Clube. Período difícil, mas a gente tem que acreditar que vai melhorar. Beleza? Tamo junto. Valeu!